Bom dia, Brasília, bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Estamos no ar com mais um programa Canal do Trabalhador. Conosco hoje, não perca, ex-senador Aldemir Santana, presidente do Sistema FEComércio, no quadro Educação e Trabalho. Na sequência, Catiane Matos, ela que é gerente de recursos humanos da Spot, falando sobre as dificuldades do mercado de trabalho para pessoas com mais de 40 anos de idade. Denivaldo Alves, secretário-geral do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Administração, falando sobre as reivindicações da categoria. Periga termos mais uma greve na educação pública do DF, ainda este ano, relativa aos auxiliares de educação. E fechando o programa, professor Homero Reis, coach internacional, coach master, com várias dicas para você, inclusive do livro que ele está lançando, Branca de Neve e os Sistemas Gerenciais. Programa mais do que especial. Fica com a gente. No quadro Educação e Trabalho de hoje, temos o presidente do Sistema FEComércio, Aldemir Santana. O Sistema FEComércio integra o terceiro setor, sendo mantido financeiramente em todo o Brasil, pelos empresários de comércio de bens, serviços e turismo. Aldemir Santana estimula o empreendedorismo e possibilita assistência técnica, jurídica e de capacitação por meio das entidades que preside. Bom dia, presidente. Bom dia, Carla. Seja bem-vindo. Bom dia a você e os nossos telespectadores. Bom dia, presidente Aldemir. Em nome do Canal do Trabalhador, a gente agradece a sua presença. Eu que fico agradecido de estar aqui. Como é presidir uma instituição com o porte da FEComércio? A FEComércio, como você colocou na abertura, é uma instituição sindical e que representa todo o segmento de comércio, bens, serviço e turismo do Distrito Federal. Presidi-la é um prazer, é uma honra. Naturalmente, nós estamos compreendidos por 27 sindicatos, o SESC, o SENAC, o Instituto FEComércio, e tem, como eu disse, e como você também colocou, a missão de representar esses segmentos junto à sociedade brasileira. Presidente Aldemir, esse quadro tem por objetivo orientar aqueles trabalhadores que estão em casa buscando a qualificação e a requalificação, né? O Sistema FEComércio joga um papel fundamental através do Sistema S na questão da requalificação. Fala um pouquinho para a gente como que é esse trabalho. O Sistema FEComércio, como eu disse, ele compreende naturalmente uma representação sindical. Mas aliado a isso, o presidente da Federação do Comércio, no caso que sou eu, temos ao mesmo tempo, por dever de lei, a presidência, ou exercemos a presidência do SESC, do SENAC e do Instituto FEComércio. São os braços sociais do sistema. Um na área da formação profissional propriamente dito, que é o SENAC, e o outro, que é o SESC, na assistência aos trabalhadores do comércio e seus dependentes. Já o Instituto FEComércio é o braço operativo da federação junto aos pequenos empresários, junto aos empresários que constituem os vários setores representados pela Federação do Comércio. O SENAC tem essa obrigação da formação profissional no segmento de comércio, serviço e turismo. Então, portanto, nós nos limitamos a isso. Do mesmo modo, na área da indústria, no caso, tem o SENAI, e assim sucessivamente. O SENAC é uma instituição de mais de 60 anos no Brasil. No Distrito Federal, há 37 anos. Tem os cursos de pequena duração, média duração, é uma educação continuada. E tem, inclusive, os cursos técnicos e ainda os cursos de tecnólogos, através da nossa faculdade SENAC, e de pós-graduação em convênio com outras instituições de ensino do país. E nada mais certo do que o próprio sistema FEComércio, né, presidente, para entender a lógica também do mercado. E esses cursos são formados em função do mercado? Como é que é feito essa O Conselho Regional do SENAC, ele é constituído por empresários, trabalhadores e representantes do governo. Os trabalhadores por indicações das centrais sindicais e os empresários por eleição que se dá no Conselho de Representantes da Federação do Comércio. Quando nós vamos estabelecer planos anuais, planos plurianuais de formação e de escolha dos cursos, naturalmente que nós ouvimos esses segmentos que compreende o sistema FEComércio. Ao mesmo tempo,
isso passa pelo crivo do Conselho Regional que aprovam esses cursos. Do contrário, nós estaríamos formando, por exemplo, datilógrafos que já formamos nos idos de 1940, 45, 50. Isso é uma evolução permanente de acordo com as necessidades do mercado. É verdade. Presidente, o Instituto FEComércio, o estágio, ele já existe, é uma realidade. O estágio é o diferencial, né? Como que ele funciona? O Instituto FEComércio, como eu disse, ele tem a finalidade de desenvolvimento empresarial. Mas, ao mesmo tempo, por força de lei, foi criado a necessidade de colocar, por exemplo, estagiários nas empresas e também menores aprendizes. O Instituto tem essas duas vertentes, além de outras, que é a colocação de estagiários, que visa atender o conteúdo programático dos cursos, tanto de nível médio como de nível superior, e, ao mesmo tempo, desenvolver as empresas, porque esses jovens chegam na empresa com a formação acadêmica ou a formação técnica e ajudam naturalmente o desenvolvimento da empresa. Isso sofreu, no decorrer do tempo, algumas alterações. Hoje, os estagiários, eles não são empregados, eles têm uma carga horária máxima, quando de nível superior, de 6 horas, nível médio, 4 horas. Tem uma remuneração, participam, recebem também vale transporte, equivalente a férias, não com o nome de férias, mas com outra denominação, porque a lei foi recentemente alterada. Todos os estagiários que são colocados nas empresas terão necessariamente que serem feitos através de agentes de integração entre a escola e as empresas. Esse é um papel que o Instituto FEComércio faz na área do estágio. Com relação aos menores aprendizes, também por força de lei, empresas com mais de 100 empregados têm que ter um número X de menores aprendizes, não significando que empresas menores não possam recepcionar esses menores aprendizes. Os menores aprendizes são selecionados pelo Instituto, lá eles recebem, de acordo com a orientação do próprio Ministério do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, um conteúdo de ordem teórica, para entender o que é o trabalho deles, ou o que é que eles vão fazer nas empresas, e são colocados nas empresas com horário de até, como eu disse, 4 horas, para fazerem essa aprendizagem na prática dentro das empresas. Então, o estágio é realizado de acordo com os níveis, né? Ah, sim. E como que o estudante que quer participar, ele pode fazer? Mensalmente ou diariamente, está isso nos nossos sites, as informações de estagiários que as empresas nos procuram. E nós, a todos os domingos, sai uma publicação no Correio Brasiliense e sai em outros veículos também, mostrando os estágios disponíveis. Nós, naturalmente, a empresa procura o Instituto, solicita um estagiário, dá o perfil do estagiário que quer e a área que quer, se é administração, economia, farmácia, enfim, o que ele for, se de nível médio ou nível superior. Nós fazemos a seleção daquele perfil, mandamos no mínimo 3 estagiários para a empresa, ou 3 candidatos, e a empresa faz o processo de escolha entre aqueles. Faz parte também, presidente, do sistema FEComércio, o SEBRAE, né? O que o senhor tem a dizer aqueles trabalhadores que estão em casa, que têm, às vezes, o espírito empreendedor e quer abrir um negócio, o que o sistema FEComércio oferece para esses trabalhadores que querem participar da oportunidade de ser um pequeno empresário? Eu, por acaso, já fui presidente do SEBRAE local, do Conselho do SEBRAE local, e fui presidente do Conselho Nacional do SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição que tem uma íntima relação com o Sistema S, participa do Sistema S. Nós temos representação no SEBRAE local e a Confederação Nacional do Comércio tem representação no SEBRAE Nacional. Eu sempre recomendo, quando você vai abrir um negócio, você tem uma boa ideia, o importante é procurar o SEBRAE antes de fazer o seu negócio, e não depois que você, muitas vezes, está na UTI. O SEBRAE tem uma infinidade de cursos, de orientações, objetivando dar a noção de como se abre um negócio, como se faz um plano de negócio, enfim, eles têm um leque enorme de informações a ser dado ao futuro empreendedor. Então, essa é uma missão do SEBRAE, que, na verdade, nós temos representação no SEBRAE, mas não pertence ao sistema FEComércio. Ele tem um leque de componentes de todos os segmentos econômicos. E, presidente, o senhor, na condição de um grande empresário, conhecedor aqui do setor do Distrito Federal, né, ex-senador, né, o que o senhor tem a dizer àquele jovem que está desempregado em casa ou que queira
se aventurar no mercado de trabalho, seja através da qualificação ou requalificação? Qual o conselho que o senhor dá hoje para quem está lá em casa à procura de um emprego? Olha, na verdade, estudar é uma coisa difícil. Nós temos, por exemplo, um volume enorme de ofertas de cursos no Senac. Mais de 200 cursos para cada ano. Nós temos 30 e tantos cursos técnicos, cursos de pequena duração. O que eu aconselho é que a pessoa tem que fazer uma opção. O jovem tem que fazer uma opção. Qual é a área que ele quer iniciar a sua atividade? Se na área industrial, na área de comércio, de serviços, se for na área de comércio e serviço e turismo, ele deve procurar uma unidade do Senac e verificar uma série de cursos disponíveis que ele pode frequentar, inclusive com a grande maioria de cursos gratuitos. Esses cursos gratuitos, naturalmente, os candidatos são indicados pela Secretaria de Educação, por outras secretarias também. Agora, é preciso que as pessoas tenham interesse. Há pouco tempo nós abrimos 900 vagas para cursos técnicos para a Secretaria de Educação. E não foram preenchidas todas. E são gratuitas. Quer dizer, certamente estudar é uma coisa difícil, mas é necessário, para quem quer entrar em qualquer atividade, a preparação. E a preparação antecipada. O Senac é possível fazer isso, ter uma educação continuada, como eu disse, começando com um curso de pequena duração, um curso técnico, um curso de tecnólogo e até a pós-graduação, no setor de comércio, serviço e turismo. Tem uma infinidade de cursos, então eu recomendo que se faça isso. O jovem precisa compreender que não é mais aquela história, terminei o 2º grau, agora vou arrumar um emprego. Não, tem que ter uma formação e essa formação é permanente. Tem algo mais, né? Permanentemente, além disso tudo, você tem que cultuar uma boa relação no seu ambiente de trabalho, procurar desenvolver-se, não ficar preso apenas à tarefa que você foi contratado, mostrar que é um empreendedor, embora seja um empregado. Né? Proativo. Mesmo você tendo carteira assinada, você tem que agir como se você fosse o dono do negócio, um empreendedor, sempre buscando algo a mais do que os outros às vezes não estão capazes. Tem aquele problema também que muitos vivem na ilusão de que não existe trabalho. Eu procuro emprego e não tem. Não é que não tem emprego, não existe pessoas qualificadas, né? Porque cursos tem, como o senhor acabou de falar, né? Ocorre, a gente tem visto muitas empresas, às vezes, buscando trabalhadores fora para preencher determinadas funções. Existem muitos cursos, existem muitas oportunidades. Agora, as oportunidades, naturalmente, têm que ser buscadas. As pessoas têm que despertar esse interesse na questão da formação profissional. Presidente, nós vamos passar agora, nos próximos anos, Brasília vai sediar a Copa do Mundo, né? A Copa das Confederações e outras atividades. Como que o sistema FEComércio está vendo essa movimentação na cidade, tanto do ponto de vista para próprios sindicatos filiados, como a questão também da qualificação e requalificação, né? Esse é o principal. A gente sabe, por exemplo, que boa parte hoje de várias lojas, de shoppings, sequer ainda as pessoas dominam a língua inglesa. Como é que o sistema FEComércio está vendo isso? Nós estamos preocupados com isso. O Senac tem uma infinidade de cursos também, voltado única e exclusivamente para esses eventos. Eu costumo dizer que desses eventos, o que vai ficar mesmo para todos nós é a imagem que nós vamos construir para aqueles que vierem nos visitar. Porque o evento é curto. Quer dizer, o importante é que nós tenhamos a qualificação suficiente para vender bem a nossa cidade. Vender no sentido da pessoa sair daqui falando bem, para que outros venham aqui conhecer a nossa capital da República. Então, nós temos preocupações com isso. Temos uma infinidade de cursos voltados, estamos fazendo, voltados para esses eventos, tanto a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e Olimpíadas, nas diversas áreas ligadas a comércio e serviço. Para você ter uma ideia, nós temos oferta de curso, inclusive para gandulas. É claro que é um curso curto, de curta duração, mas inclusive está programado a formação de gandulas. Que bom, parabéns. Presidente, na sua visão como ex-senador e também como presidente do Sistema FEComércio, você viu alguma mudança na segurança em algum aspecto aqui no Distrito Federal? Os índices não são animadores, eu tenho até escrito sobre isso, tenho falado muito sobre isso, porque o que inibe a violência, naturalmente, é a presença ostensiva da polícia nas ruas.
O que a gente tem visto é que vão ser contratadas mais pessoas, muitos que estavam em atividades burocráticas está sendo anunciado que irão para as ruas, mas ainda os índices são extremamente alarmantes, principalmente para as pessoas comuns e também para a própria atividade comercial, que a gente vê muitos comércios sendo gradeados e as pessoas atendendo por trás da grade o seu consumidor. Então, é preciso que haja primeiro uma ação baseada em ação ostensiva, com a presença da polícia, para inibir o beliante, vamos dizer, na linguagem policial. Então, em nome do Canal do Trabalhador, presidente Ademir, eu quero agradecer, deixar aberto aqui a oportunidade para todo o sistema FEComércio. Esse programa tem por objetivo orientar toda a população, em especial os trabalhadores, né, Carla? É verdade, muito obrigada. Procurem, portanto, as unidades do SENAC. Estão abertos lá uma série de cursos voltados para a área de comércio, serviço e turismo. Muito obrigada, presidente. Que seja mais uma vez de muitas outras que o senhor estará aqui para poder tirar as dúvidas, né, de quem está em casa, querendo participar desse programa e do sistema FEComércio. Para mim será um prazer sempre. Então não saia daí, o Canal do Trabalhador volta no próximo bloco. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. E a nossa entrevistada de hoje é a Catiane Matos, gerente de RH do Grupo Spot, Soluções e Recursos Humanos. Muitos profissionais, ao completarem 40 a 45 anos, após serem demitidos, sentem dificuldades em serem inseridos no mercado de trabalho. Mas, por outro lado, o mercado de trabalho se ressente por não encontrar profissionais qualificados para algumas vagas que ficam ociosas por muito tempo. Bom dia, Catiane. Bom dia. Seja bem-vinda aqui no nosso programa Canal do Trabalhador. Obrigada, igualmente. Bom dia, Catiane. Bom dia. Catiane, quais as principais dificuldades hoje desses profissionais que, ao completar 40, 45 anos, têm essa dificuldade de se recolocarem no mercado de trabalho? De uma forma geral, a palavra-chave é competência, né? Então, não importa qual a idade ou qual cargo você vai assumir, o que importa é você trilhar uma carreira voltada para a competência baseada naquele cargo que você vai exercer. Então, esse profissional de 40, 45 anos que está no mercado de trabalho, a oportunidade tem muito a ver com a qualificação dele para assumir esse cargo ou essa posição que está em aberto. E o que mudou no mercado de trabalho para ter essa dificuldade assim, em relação após ou antes? Não existe uma dificuldade de inserção desse profissional no mercado, muito pelo contrário. Hoje em dia o mercado de trabalho está cada vez mais mesclando o profissional recém-formado, esse profissional que vem com uma energia diferente, com uma disposição diferente, com uma vontade de fazer acontecer de uma forma não tão estruturada, mas trazendo o resultado em curto espaço de tempo. Mas, ao mesmo tempo, as empresas também precisam desse profissionalismo, dessa competência, dessa experiência que só vem com o tempo. Então, o que acontece? Conhecimento teórico tem a ver com você correr atrás desse conhecimento, com formação, que você começa logo que você se forma, na hora que você está entrando no mercado de trabalho. Mas a experiência ela vem com o tempo. Né? A maturidade em termos de resiliência, de tomada de decisão, de estratégia para a condução de um time ou de um processo, tem a ver com a maturidade com o tempo. Né? E essa maturidade, obviamente, estão nos profissionais mais velhos. Então, essa mescla entre o profissional recém-formado, ou profissional no meio do momento de carreira e esse profissional já com mais experiência, com mais vivência, e essa vivência tem a ver com a idade, é sim procurado pelas empresas, e essa mescla existe, ela é funcional e ela faz parte do resultado da organização.
Então, não existe uma discriminação porque a pessoa é mais velha, ela tem mais do que 40 anos na hora de contratar. O que a empresa busca é qualificação, conhecimento, habilidade e competência para entregar o resultado que ela precisa. Em Catiane, em alguns segmentos não existe de fato essa discriminação. Quando a gente vai no shopping, por exemplo, né, é muito difícil, né, Carla, a gente encontrar vendedores que tenham mais de 40, 45 anos. A gente percebe muito que, às vezes, as jovens é a aparência. Né? Como que você vê essa situação? Depende da vertente de negócio. Né? Se a tua vertente de negócio tem a ver com um público mais adolescente, com um público mais jovem, então, provavelmente, a empresa vai procurar que essas pessoas que façam atendimento ou que prestem o serviço nesse estabelecimento sejam um público mais jovem. Agora, se a tua vertente de negócio tem a ver com um público mais velho, normalmente o público mais velho se identifica com pessoas mais velhas, com pessoas que tenham mais a ver com o jeitão dela, com o formato dela agir, com o formato dela se expressar. Então, depende muito com a vertente de negócio. Então, o diferencial maior, vamos dizer assim, não mudou nada no mercado de trabalho e não é nem questão de idade, é questão mesmo de qualificação, de cursos, porque muitos querem trabalhar, muitos querem estar ali na frente, mas só que não tem qualificação, não tem cursos. Então, eles têm que procurar cursos para fazer, têm que procurar uma qualificação melhor para se inserir no mercado de trabalho, é isso? Você tem que ter um planejamento da sua carreira. Saber o que quer, né? Saber o que você quer e fazer esse planejamento. Obviamente, quando você se insere no mercado de trabalho, você começa em uma posição onde não vai te trazer uma remuneração tão adequada assim, e você vai assumir cargos onde, de repente, seja mais adequado pessoas mais novas para estarem assumindo aqueles cargos. Se você for se desenvolvendo, se você for fazendo um planejamento seu de carreira, a oportunidade de mercado existe para todas as idades. Né? Há um tempo atrás eu dei uma entrevista onde a pergunta foi se houvesse uma cota para pessoas acima de 60 anos no mercado, teria oportunidade para essas pessoas acima de 60 anos? As empresas teriam que gerar oportunidade, mas essas oportunidades seriam muito limitadas. Então, ou eu pegaria pessoas que estão muito bem preparadas para assumir cargos mais de gestão, onde não existe um esforço físico para que essas pessoas assumam essa responsabilidade, ou, obviamente, as pessoas que não têm essa formação para trabalhar em cargos mais operacionais seria muito mais complicado. Então, Catiane, eu presenciei no ano passado uma rede de supermercado aqui do Distrito Federal que fez uma experiência, não sei se era um projeto, com pessoas acima de 50 anos de idade. Né? E eu percebi assim, uma excelência no atendimento. Né? Eu percebi, Carla, que as pessoas ficavam mais felizes. Não sei se é pelo fato da pessoa ter mais experiência, mas assim, eu percebi o elogio de vários clientes daquele supermercado. Como que vocês veem essa situação? Né? Porque às vezes a maior dificuldade que chega aqui no programa são que as pessoas com mais de 45 anos, 50, 60 anos, estão tendo dificuldades para voltarem para o mercado de trabalho. E aí a gente percebe que não é só a questão da qualificação. Existe, de fato, uma discriminação, Catiane? Eu não acredito que tenha discriminação. As oportunidades existem, tanto para pessoas mais novas como para pessoas mais velhas. Mas isso depende da qualificação de cada uma. No caso desse programa, desse supermercado que você falou, obviamente era um cargo onde tanto pessoas mais novas quanto pessoas mais velhas poderiam assumir essa posição. E, obviamente, as pessoas que são mais velhas, elas têm um nível de resiliência maior, elas têm mais tato para lidar com as pessoas, têm mais delicadeza, mais paciência, menos ansiedade para findar um processo. O jovem, ele tem muito essa ânsia de querer fazer acontecer a coisa de uma forma muito rápida. Então, é o resultado a qualquer preço. E ele ainda não tem essa maturidade de entender que existe um momento para agir, um momento para esperar, um momento para concluir. E, principalmente, é importante planejar. Né? A pessoa com mais tempo de experiência e, obviamente, mais velha, ela aprende nesse contexto.
né? A saber esperar, a saber se planejar. Catiane, o foco aqui são as pessoas mais velhas, as pessoas acima de 40 anos a inserirem no mercado de trabalho. Mas como um todo, tanto o jovem que acabou de sair da faculdade, o que vai participar de um estágio, eu acho que a maior dificuldade delas é, por exemplo, eu quero fazer uma entrevista para poder me inserir no mercado de trabalho. Nesse momento da entrevista, eu acho que muitos se acolhem, muitos ficam com medo e às vezes eles não conseguem mostrar o que eles têm de melhor ali naquele momento, a capacidade profissional que eles têm para se inserir no mercado, então eles acabam se acolhendo, eles ficam com medo. Então, assim, como se não bastasse apenas o currículo, né? E sim a capacidade de mostrar o que eles sabem, porque na realidade, quando nós vamos fazer uma entrevista, às vezes muitos nem olham o currículo, né? Eles querem perguntar, querem saber o que você tem de melhor, a sua proatividade, você conversar, você falar com a pessoa que está ali te entrevistando. Então, assim, qual é a indicação, o que você indica para essas pessoas que querem participar de uma entrevista para se inserir no mercado de trabalho e como que elas devem se preparar para poder fazer uma entrevista? Na hora de fazer uma entrevista, é importante que você seja você mesmo, né? Porque as oportunidades existem e essa oportunidade vai depender do jeito da empresa onde essa pessoa está sendo inserida. Então, o perfil da empresa tem muito a ver com o perfil da pessoa que está sendo contratada. Então, seja você mesmo. Essa é a primeira dica, né? A segunda dica é que se você está procurando uma empresa e se essa empresa está fazendo entrevista para cargo de estagiário, para recém-formado ou para profissionais mais executivos, as empresas de consultoria hoje, ou as empresas de uma forma geral, os recursos humanos estão preparados para entender que um profissional recém-formado, de repente ele não vai ter tanto argumento na hora da entrevista. Então as empresas têm que estar preparadas para conseguir tirar o que tem de melhor e não julgar pela falta de informação que essa pessoa vai trazer, né? Mas conseguir tirar o que tem de melhor dessa pessoa. Tiane, quais são hoje, por exemplo, os cursos que você gostaria de sugerir para essas pessoas que estão acima dos 45, 50 anos de idade, que estão fora do mercado de trabalho? São pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade de viver essa questão da informatização, da própria questão da rede de computadores, né? E você percebe hoje na condição de gerente da Spot essa necessidade na área da informática para esse público? Qual é a sua visão? Sem sombra de dúvida. É impreterível hoje que você tenha, no mínimo, um conhecimento de Word, Excel, PowerPoint. Não existe a possibilidade de você conseguir um trabalho sem você ter o mínimo de conhecimento em informática, porque mesmo quem trabalha hoje num balcão de supermercado, em algum momento ele vai ter que acessar um sistema, ele vai ter que verificar alguma informação e essa informação provavelmente deve estar ligada a algum tipo de software. Então, se você não estiver inserido hoje no mercado voltado para a área de tecnologia, a tua chance de empregabilidade diminui significativamente, a não ser que sejam cargos muito operacionais. E aí sim, quando os cargos são muito operacionais, acaba minimizando a oportunidade de trabalho para esse pessoal mais velho, um pessoal com mais idade. A Spot hoje tem estatística, Catiane, em relação a números de pessoas, por exemplo, uma empresa aqui de um determinado segmento, vocês têm estatística em relação à idade? Isso varia muito de acordo com o perfil de cada empresa? É isso que a idade, as empresas hoje estão procurando miscigenar, mistura, desde o pessoal mais novo até o pessoal mais velho, para dar esse equilíbrio no contexto de uma forma geral. E não existe uma discriminação em termos de contratação, existe uma busca por pessoas preparadas para assumirem determinadas posições. Isto sim, mas não existe uma discriminação em relação à idade. Hoje pouquíssimo se vê uma empresa que chega e diga assim, olha, eu não quero pessoas acima de 45 anos. São raras empresas. Ou tem a ver com a estratégia de negócio. Eu pego uma loja que venda roupa para adolescente. Obviamente ele vai querer o gerente da loja uma pessoa mais nova. Mas quando você fala de indústria, quando você fala de uma empresa de médio porte, de grande porte, onde dentro dessas empresas existam todas as áreas, tem um contexto administrativo completo, a mistura, essa miscigenação é muito grande.
Então vai a dica para você que quer se inserir no mercado de trabalho. Faça um bom planejamento, saiba o que quer e se qualifique, que eu acho que é a melhor forma, né, para você poder se inserir no mercado sem ter aquele receio ou medo de algum preconceito. É isso, né, Catiane? É isso. E muito obrigada, assim, que você possa voltar mais vezes para poder falar um pouquinho mais sobre a sua empresa e sobre como as pessoas devem se qualificar para se inserirem no mercado de trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado, Catiane. Obrigada. Não saiam daí, o Canal do Trabalhador volta no próximo bloco. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal Trabalhador de volta e mais uma vez falando sobre educação. Conosco o Denivaldo Alves Nascimento, ele que é secretário-geral do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, SAI-DF. Denivaldo, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Denivaldo. Bom dia. Vocês estão antecipando as eleições do sindicato para o finalzinho desse semestre, para deixar o segundo semestre livre de questões eleitorais e para a luta salarial. É isso mesmo? Perfeitamente. Quando é que ocorre a eleição? Nós fizemos uma assembleia sábado agora, né, para poder antecipar ela. Bem participativa a assembleia, participativa. Né? Aprovou a antecipação dela e a previsão é marcar para a primeira quinzena de julho. A eleição. A eleição. E a campanha salarial? A campanha salarial a gente deixar o segundo semestre para tratar dela com mais tranquilidade. Para poder limpar essa área, porque é muito complicado você fazer um processo eleitoral, um processo de campanha salarial. E por falar em campanha salarial, Denivaldo, nós tivemos a greve dos professores, foi uma greve muito difícil, né, que para quem está em casa entenda, que o Denivaldo pertence a uma categoria que são os trabalhadores dentro da escola que não são professores. Me parece que o governo não estendeu os benefícios que foram concedidos na greve dos professores para a parte administrativa, não é isso, Denivaldo? Comenta um pouquinho quais são as principais reivindicações para essa próxima campanha salarial. Não, de fato, o governo, ele na verdade, suspendeu a nossa campanha. Nós suspendemos uma campanha ano passado, né? Que entrou nesse ano um resquício dessa campanha, que foi a incorporação de uma parte da nossa gratificação. E aí, de lá para cá, nós mandamos a pauta de reivindicação para o governo e ele não teve oportunidade. Sentou algumas vezes conosco, mas não fechou nada da campanha salarial. Aí veio a greve dos professores, que ficou aí esses 50 e poucos dias aí, que paralisou todo mundo, né? E agora é que nós estamos retomando. Obviamente, algumas coisas que aconteceram aí, relativo, por exemplo, a essa questão do plano de saúde, que é uma luta histórica nossa, né, o plano de saúde, aconteceu agora da greve dos professores sair esse auxílio saúde. E a gente sabe que para a gente não vai sair fácil. Aliás, como sempre, nada sai fácil, né? A gente vai ter que lutar para isso. E, obviamente, a gente vai estar lutando aí pela incorporação da nossa gratificação, que é a GATA, da implementação desse plano de saúde, que não sei se realmente vai vir em forma de auxílio saúde ou como é que o governo pretende fazer. A gente nunca sabe, é sempre muito... Não há diálogo, não há troca de ideias. Não há ainda, não há um canal de abertura ainda de negociação. Ficou encaminhado para que nós sentássemos até essa semana, no final dessa semana, para conversar sobre esse assunto. Ainda vamos retomar essa pauta. Denivaldo, eu queria fazer um questionamento, já que nós temos aí praticamente os mesmos pleitos, a mesma base, atividades que se complementam uma com a outra. Não teria sido mais inteligente ou mais estratégico, talvez, vocês deflagrarem a campanha salarial junto com os professores, para que de repente houvesse uma discussão apenas, uma greve apenas e quem sabe um resultado melhor? Eu não sei, Raul, se você acompanhou a nossa greve o ano passado. Acompanhamos? Debatemos aqui, inclusive. Foi ver. Se você acompanhou a greve o ano passado, você viu que nós fizemos uma greve separada deles, né? E nessa greve teve um resultado que culminou
nessa incorporação de uma gratificação nossa esse ano, que foi resultado da campanha de 2011. 30% da gata. 30% da gata. E o que acontece? Quando a gente faz uma greve junto com os professores, nós ficamos totalmente apagados. Você não tem reflexo na sociedade. E o ano passado, quando fizemos sozinho, você viu o reflexo que deu, né? O poder de pressão que fica maior. Tem muita cobertura porque a sociedade reconheceu a nossa falta dentro da escola. Se você faz junto com os professores, não consegue, você não tem essa dimensão. Em detrimento disso, a estratégia não combina. A gente já fez essa tentativa algumas vezes e não deu certo. A greve dos professores acaba fazendo sombra na de vocês. Exatamente. Denivaldo, como é que está essa questão da terceirização? A gente tem percebido que entra governo, sai governo, e a política da terceirização dentro da escola, ela tem tido uma certa continuidade. Como é que está? Nesse governo, rompeu a lógica da terceirização? Como é que está? Os concursados estão sendo convocados? É impressionante, Rodrigo. Olha só, nós temos aí um concurso que vem do ano passado, que é do apoio técnico administrativo, secretário escolar, monitor escolar. O governo publicou um decreto agora, nomeando apenas 33. 33, diga-se de passagem, não foi para todas as funções. Somando duas categorias. Para você ter uma ideia, hoje tem carência de monitor escolar de mais de 250 monitores de carência na rede. O governo convocou 3 monitores. Você sabe há concursados suficientes. E há concursado no banco de reserva. Tem pelo menos aí uns quase 400 no banco de reserva. No concurso esperando, que inclusive cobra muito da gente isso. Apoio técnico administrativo, secretário escolar. E essa questão da terceirização é mais na função operacional, aquela de limpeza. A gente trabalha para que abra-se concurso para essa função também, tanto para limpeza quanto para merenda. Mas então esses cargos, monitor, secretário, não estão sendo terceirizados? Não, esses não. Estão em carência mesmo? Estão em carência mesmo. E esses têm os concursados aí no banco de reserva para ser chamado. No entanto, o governo está chamando assim muito pouco. Você falou que foram chamados 3 monitores no último concurso? Desses 33 agora que foram chamados, apenas 3. Apenas 3 O monitores. restante é apoio técnico administrativo, secretário e analista. Não é nem no universo que... E a carência de 250. Que é muito grande, né? Agora, quanto ao terceirizado, eles terceirizam mais a questão da vigilância e a limpeza. Entra governo, sai governo, é impressionante, Rodrigo. É sempre assim. Denivaldo, para quem está em casa e está tendo a reposição todos os sábados, eu queria fazer uma pergunta. Existe o risco da parte administrativa ainda esse ano estar em greve? Porque se não tiver a parte administrativa, a escola não funciona, né, Raul? Funciona, para também. Ou seja, mais uma vez, corre esse risco do governo ter uma greve novamente na educação? Se o governo não atender as nossas reivindicações, sim. Aí nós vamos para a greve, porque, na verdade, neste momento, teve uma categoria que foi atendida, ainda que... Parcialmente, mas... Muito parcialmente. Foi atendida. E aí a nossa categoria, ela não abre mão disso. E aí, com certeza, se o sindicato chamar para o movimento, ela virá. Seria mais lógico, então, até, né, fazendo um apelo ao governador e ao próprio secretário de Educação, Denilson, que estenda os benefícios que foram concedidos aos professores à parte administrativa. Nada mais justo, né, Denivaldo? Perfeito. Esperemos que eles nos atendam essa semana aí, sentem conosco, porque até agora não deu nenhum sinal. Quais são os pontos inegociáveis e inflexíveis nessa campanha salarial? A incorporação da nossa gratificação, que é a gata, do restante dela, isso não abrimos mão. O reaproveitamento do pessoal da nossa carreira. A questão da implementação imediata do plano de saúde. Um reajuste salarial. Isso tem que acontecer. Só para lembrar, Denivaldo, na semana passada esteve conosco o Sindisaúde aqui, e na greve deles do ano passado ficou acordado que a gata incorporaria 100% agora no mês de... Não, 50% em setembro e os restantes 20% em maio do ano que vem. E isso não foi previsto no orçamento do DF. Quer dizer que não vai ser implantado esse 50% agora em setembro. Qual foi o acordo que vocês fizeram no ano passado? Em relação à gata? O ano passado o objetivo era incorporar 100% dela. Depois de muito aperto lá junto ao governo, né, muita exigência lá, eles incorporaram 30% dela. E o restante? Tem um trabalho lá dentro da composição técnica
da Secretaria de Administração e que tem companheiros nossos que estão lá nessa comissão técnica, o objetivo é começar a incorporar mais uma parte dela esse ano ainda. Mas isso não foi contemplado no acordo no ainda passado? No segundo semestre, não. Não foi contemplado? Não, apenas uma parte. No objetivo mesmo é incorporar 100% dela. Só para lembrar o pessoal de casa, GATA é gratificação de apoio técnico-administrativo. Não é a bichinha que mia não, viu, gente? É verdade. Então, Denivaldo, o que você tem a dizer a todos os auxiliares que estão em casa? Quais são as perspectivas aí para a campanha salarial e também para a eleição do sindicato? O que eu tenho a dizer para os companheiros é que eles se preparem para o processo eleitoral agora, e aí eu penso que eles têm que avaliar essa direção que está hoje, né? O que ela conquistou desses anos para cá, no mandato que ela permaneceu, e assim avalie nas urnas. Vá lá e vote pelo aquilo que ela acha que deve dar continuidade, né, às suas vitórias. Porque eu acho que nós tivemos muitas conquistas para que assim a gente permaneça aí no pleito e no mandato. E estamos aqui com muita energia e com muita sabedoria e discernimento para poder conquistar tudo que a gente pretende daqui para frente. O que nós, na verdade, queremos acabar é com esses salários aos pedaços, com um monte de penduricalhos. Nós queremos criar um vencimentão e um salário decente para os trabalhadores, como sempre lutamos. Perfeito. Denivaldo, eu queria voltar um pouquinho ao plano de saúde, mas sob um outro enfoque, né? Tivemos recentemente a intervenção na ASEF, né? Que vai deixar aí 4 ou 5 mil famílias, pelo menos, sem plano de saúde nas próximas semanas, né? Existe alguma política dentro do sindicato de um plano de saúde privado que vocês ofereçam com alguma vantagem para o sindicalizado? Como é que isso funciona hoje no sindicato e como é que vocês pretendem que funcione, apesar ou não da política do plano de saúde do governo? Olha, assim, nós estamos tantos anos esperando isso que não aguentamos mais esperar. Eu, pessoalmente, eu vejo assim, com muito carinho a categoria, porque ela é uma categoria muito sofrida, né? É uma categoria que ela adoece, hoje muitas entraram saudáveis na rede, hoje estão doentes, à espera de um plano de saúde de vários governos que entraram. E esse governo que está aí, que a gente imaginava que fosse implementar imediatamente esse plano, está demorando muito. E nós dos sindicatos estamos trabalhando para a implementação do plano de saúde próprio dela. Já existe uma estratégia? Já existe uma estratégia para isso. A gente não aguenta mais esperar. Plano de saúde privado pelo sindicato, com alguma vantagem para o servidor. Perfeitamente. Mas não existe ainda, está em projeto. Tá. Não, já está bem encaminhado. Digamos que já está quase saindo aí na porta. Maravilha, sucesso. Nós vamos lançar nesses próximos dias aí, com certeza. Então é fundamental a população entender, né, Raul, que não existe uma educação de qualidade se não tiver a parte administrativa também atendido os seus pleitos. Só a greve dos professores não resolve o problema. O governo precisa olhar também para a questão administrativa. Então, o sucesso, Denivaldo, não só no pleito eleitoral, mas principalmente na campanha salarial. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista, pelas informações. Sucesso, que Deus abençoe a categoria. Amém. E o Canal Trabalhador volta em seguida. Permaneça com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Ele é referência no Brasil e no mundo quando se fala em coaching. O Coach Master Homero Reis é o entrevistado do Canal Trabalhador. Bom dia, professor. Bem-vindo. É um prazer estar com vocês. Bom dia, Homero. Seja bem-vindo. Explica pra gente um pouquinho, até mesmo para os curiosos, quem está em casa, o que é coach? Coach na verdade, coach é uma ferramenta de desenvolvimento humano que instalou-se a partir das práticas conversacionais. Ou seja, o coach hoje ele se caracteriza como sendo uma ferramenta gerencial de desenvolvimento humano aplicado em todas as áreas da atividade humana. A ideia é simples. A ideia é você ter, assim como o nome coach, que vem de treinador técnico, né, do inglês,
a função é mais ou menos essa. É alguém que ajuda o outro a atingir as metas, os resultados e os objetivos, que sem essa ajuda ele não seria capaz de consegui-la, né? Então, existem vários tipos de coach hoje no mercado, né? O coach com o qual nós trabalhamos é o coach ontológico. E essa palavra, embora complicada, né, ela é bastante simples. A ideia da ontologia é o estudo do ser. Então a pergunta que a gente faz é: por que é que você se tornou naquilo que você é? Então o coach trabalha com isso, ou seja, se você aprende como é que você se tornou em quem você é capaz de intervir nisso e tornar-se aquilo que você deseja. Esse é o grande desafio nosso. Isso quando falamos em indivíduos, pessoas físicas, né? Sim. Mas em termos de grupos humanos, empresas, como é que isso funciona? Eu diria para você o seguinte: da mesma forma, a gente entende que as organizações elas são tão estruturadas do ponto de vista da aprendizagem como são as pessoas, né? Então, na verdade, as organizações têm clima, têm emoção, têm uma estrutura corporal, têm uma linguagem, têm uma forma como elas se apresentam no mercado. Então, trabalhar as pessoas ou trabalhar as organizações tem muita semelhança nesse fato. Então, nós chamamos a atuação do coach dentro das organizações dentro do processo de formação daquilo que chamamos de equipes de alto desempenho. São equipes que, a partir da utilização dessas ferramentas de autoconhecimento, elas conseguem produzir mais, com melhor qualidade de vida, com menor custo das suas operações, do que uma equipe normal, uma equipe sem esse cuidado que as organizações modernas estão tomando para capacitar os seus colaboradores e os seus times, né, os seus times de desempenho. O coach, o tradicional, né, porque são vários coaches, né, ele mexe muito com o emocional da pessoa, né? E qual o benefício que traz a essa pessoa que procura se entender? Veja, aí tem uma questão que a gente precisa dar um passo atrás, né, para responder isso. No século XVI, com René Descartes, aquele filósofo, né, francês que deu origem ao racionalismo, ele criou uma separação, né, entre racionalidade e emocionalidade. Né? Tanto é que as pessoas usam de uma maneira geral uma frase bem estranha, né? Vamos deixar a emoção do lado e vamos cuidar da razão. Isso é impossível, né? Isso é impossível. Está ligado, As duas têm que interagir, porque o ser humano é um ser integral, né? E o que acontece, na verdade? Muitas vezes acontece o seguinte: nessa tentativa, nessa preocupação absurda que eu tenho de colocar a minha emoção de lado e agir com razão, eu não consigo fazer isso. Porque a nossa razão, ela é a ferramenta que nós utilizamos para justificar as escolhas que a nossa emoção fez. Então, o homem é sensivelmente um ser emocional. O coach ontológico, ele trabalha muito nessas emoções para a gente poder entender um pouco, né? Por que você fica irritada com tão pouca coisa, né? Por que o trânsito te incomoda? Por que você não consegue conversar com o seu chefe? Então a gente começa a descobrir que existem coisas... Seria compreender a emoção para poder controlá-la isso. E utilizá-la de uma forma com algum proveito. Porque na medida que eu compreendo o fenômeno emocional, eu descubro por que as coisas me afetam. Porque você quer ver um exemplo bem simples? Se eu não consigo entender por que eu fiquei chateado com você, isso me remete a uma emocionalidade, por exemplo, de resignação. Né? Eu não mereço, ou de ressentimento. Ele está fazendo isso contra mim. E quando, na verdade, não é nada disso. Foi um dia ruim. E se eu entendo a minha posição em relação... Uma falta momentânea de sintonia. E se eu entendo isso e transito bem nesse entendimento, nada me impede de chegar para você e dizer: olha, o que aconteceu? Vamos resolver? Né? E aí a gente consegue, num processo conversacional, criar mais proximidade, diminuir interferências, criar afetos, etc. Né? Existe alguma coisa de autoajuda no sistema também ou não? Olha, eu tenho particularmente algumas restrições ao termo autoajuda em todo sentido, porque ele é um termo que, se você entender do ponto de vista técnico, você vai descobrir que tudo é autoajuda.
Quando você aprende matemática, você está se autoajudando a entender matemática. O problema é que houve uma depreciação do tema ao longo de um processo de desenvolvimento da ciência para separar o que é científico, o que é autoajuda. Isso não existe do ponto de vista técnico. O que a gente coloca é o seguinte: o coach, para seguir essa tendência, o coach não é autoajuda. Ele é um processo de aprendizagem e desenvolvimento da sua capacidade de aprender diante das circunstâncias que acontecem na vida. E também existe dentro do coach algum treinamento, alguma técnica assim para controlar os seus medos, as suas paixões, os seus conflitos, alguma coisa assim ou não? O controlar, vamos dizer que isso é uma opção. Compreender, pelo menos? Sim, compreender certamente. Compreender para que perca os medos e para que aquilo não lhe cause mais desconfortos emocionais. Né? É porque, veja você, aí entra um fenômeno que é muito interessante. O coaching ontológico separa de forma bastante clara o fenômeno, ou seja, aquilo que acontece, da interpretação que eu dou para aquilo que acontece. Talvez a gente não tenha tempo, mas deixa eu lhe contar uma historiazinha rápida. Pode contar. O sujeito para você entender como é que essas coisas são bastante interessantes. O sujeito compra um cavalo e leva para a aldeia. Aí os amigos se reúnem e digam assim: puxa vida, você é um sujeito bem-aventurado, você comprou um cavalo e o cavalo vai te ajudar nas lidas domésticas agora. Ele responde: olha, pode ser que sim, pode ser que não. No dia seguinte, o filho dele monta no cavalo, sai galopando, o cavalo empina, o filho cai e quebra as pernas. Aí os aldeões se reúnem e dizem: puxa, mas que azar, né? O seu filho quebrou a perna, que coisa mais triste, você comprou o cavalo e agora o cavalo quebra a perna do seu filho. Ele diz: olha, pode ser que sim, pode ser que não. Aí, na semana seguinte, aquele país entra em guerra e os jovens são chamados para defender o país. Menos o filho dele. Aí o filho dele não vai porque estava com a perna quebrada. Aí os aldeões se reúnem e dizem: puxa vida, né? Como você é uma pessoa abençoada, seu filho está com as pernas quebradas, ele não vai poder ir à guerra. E a resposta dele é: pode ser que sim, pode ser que não. O coaching ontológico te ensina a dizer o seguinte: você não pode evitar que determinadas coisas lhe aconteçam. Mas a pergunta que nós fazemos é: o que é que você pode aprender com elas? Porque se você aprende com elas, você aprende, inclusive, a tirar proveito daquelas coisas. E aí as coisas não são boas ou erradas em si mesmas. As coisas são boas ou erradas de acordo com a interpretação que eu faço dos fenômenos. Né? Ou seja, a vida ela é um aprendizado, né? Então, assim, o coach, ele não tem um prazo, ele é contínuo. Sim. Né? Então, assim, como que a gente faz para perceber o momento em que você já se estabilizou nas suas emoções e como que você deve dar continuidade a isso? Eu diria a você, Carla, o seguinte: não existe um momento para que isso aconteça. Né? Se eu pudesse decidir sobre as grandes coisas no mundo, né, eu acrescentaria o coaching ontológico na alfabetização, né? Que é uma forma das pessoas perceberem que dentro da teoria da cebola, né, você vai tirando uma casca, tem outra casca, tem outra casca, tem outra casca, e isso não termina nunca. O que a gente discute é o seguinte: até que ponto você está interessada em ter uma vida melhor? Qualidade de vida, Qualidade de vida do ponto de vista da sua emoção, dos seus relacionamentos, da sua capacidade de realização de trabalho. Então, por exemplo, nós temos lá em todos esses anos de trabalho na empresa com coaching ontológico, nós começamos em 1998, aliás, fomos os pioneiros no Brasil e em Brasília principalmente, porque hoje nós somos geradores de conhecimento, não só aplicadores de conhecimento, nós temos um laboratório que pesquisa isso. Então, desde 1998, eu tenho visto casos assim interessantíssimos. Gente que, ao entrar nesse processo de autoconhecimento, descobre possibilidades que nunca tinham. Deixa um emprego, corre atrás do seu sonho. Tem gente que, para correr atrás do seu sonho, se torna melhor no emprego. Então, você não tem hoje nenhuma plataforma que eu diria que seja um manual do coach. Eu não posso lhe ensinar nada que já não esteja dentro de você. O que eu posso é lhe capacitar a entender que isso é uma possibilidade. Então as pessoas têm a faca e o queijo na mão. Ela só não sabe cortar o queijo, né? A gente brinca nos programas de coaching dizendo o seguinte: nós podemos lhe ajudar a fazer o que você quiser. A única coisa que a gente não pode fazer é querer por você. Porque você sabe que existe uma coisa interessante
no estabelecimento das relações ontológicas ou nas relações do coaching ontológico. Muitos de nós vivemos em função daquilo que a gente chama de declarações apaziguadoras. Por exemplo, meu casamento está terrível. Todo casamento é assim. Eu não passei no concurso público porque a concorrência era insuportável. Ora as bolas, alguém passou. Alguns lógico. Casamentos são bons. Então a gente diz para as pessoas o seguinte, peraí, seu casamento está horrível. Não é porque casamento é assim, é porque você não está investindo nisso. Algo está errado. Né? Você não passou no concurso público, não foi por causa da concorrência, você não passou porque você não estudou o suficiente. Né? Então a gente começa a mexer com as pessoas o seguinte, olha, pare de transferir a responsabilidade para os outros e bota a responsabilidade no seu colo e assuma. A partir daí tudo é possível. Professor, na semana que passou, o senhor lançou um livro aqui em Brasília e vai lançá-lo em Miami semana que vem, né? Nova York. Em Nova York. Uhum. Branca de Neve. E os sistemas gerenciais. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho é o seguinte, desde criança eu sempre ouvi histórias infantis, né? Só que eu não sei se eu era diferente dos outros, eu nunca gostei muito das conclusões das histórias infantis. E aí, ao longo dessa atividade de coach, a minha preocupação é como é que eu posso fazer com que as pessoas entendam melhor os conceitos de uma forma lúdica. E aí eu comecei a pegar essas histórias infantis e contá-las do jeito que um coach contaria. Então a Branca de Neve e os sistemas gerenciais surge daí. É uma história imensa, mas só um episódio dessa história, né? A gente pode até fazer uma minissérie, quem sabe. O primeiro episódio da história é o seguinte, a bruxa chega para o espelho e pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz, não, não existe. E a vida corre normal. Até que um dia, quando ela pergunta para o espelho diz, existe, é a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, quebra o espelho, contrata um caçador, toca terror no reino e manda matar a Branca de Neve. Olha que vida infernal. Como é que o coach responderia isso? Né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Existe. É a Branca de Neve. É dizer, então aquela pirralha cresceu. Branca de Neve, vem cá. Vem assumir o reino aqui agora, que eu vou passar as minhas férias em Miami. Está lá até hoje. E a Branca de Neve está gerenciando o reino. Né? Muito legal. Então, veja, a pergunta que a gente faz nesse livro é em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir. Entende? Então, de repente, eu saio de uma pessoa absolutamente fantástica para um bruxo, ou para uma bruxa, no mau sentido, né? Porque eu fui contrariado. Então, a ideia é mostrar, ao longo do conto, como é que eu aprendo a ser quem eu sou, né, a partir das experiências que os contos me trazem. Você quer ver São as etapas da vida, né? Saber que hoje você é, amanhã vai vir alguém para substituí-la. Você sabe que o segundo capítulo da Branca de Neve é interessante pelo seguinte, a gente olha para os anões na mina e acha aquilo muito infantil. Mas não é infantil. Os anões da mina são uma organização que trabalham 7 sócios, totalmente diferentes uns dos outros, num empreendimento extremamente lucrativo, que é uma mina. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, se é difícil trabalhar com um chefe, imagina 7. Então a relação nossa com os anões é uma relação muito bacana, porque eles nos ensinam a como conviver com pessoas difíceis. Por exemplo, como é que é conviver com um zangado? Né? Você tem um chefe que é zangado, tá? Leia a história da Branca de Neve que você vai aprender. Como é conviver com um atim? Uma pessoa toda melindrosa que não pode porque tem sol, não pode porque tem chuva, não pode porque tem pó, não pode porque está calor. Não. Essas pessoas cheias de melindres, né? Como é que é conviver com um dunga, um hiperativo mudo? Olha que coisa maluca, né? Como é que é conviver com um dengoso? Né? E o dengoso é um cara é um anão que tem uma opção sexual diferente dos outros, né? E que convive bem naquela comunidade. Agora, o texto original foi escrito no século XVIII. Né? E hoje nós temos aí o preconceito, a homofobia na pauta das conversas. E o nosso amigo dengoso nos ensina como é conviver com ele. Né? Então, o livro é por aí. Nós conversamos com o professor Homero Reis. Professor, obrigado pela entrevista, pelas informações. Sucesso no seu novo livro. 8º, né? 8º livro. Isso.
Muito obrigada, professor. Sucesso, né? Não só nessa mais uma empreitada, que continue seguindo em frente, que pode ter certeza que eu estarei lá. Valeu. E estaremos lá, né, doutor Raul? Eu não vou para Nova York, né, mano? Carlinha vai. Pois é, né? Mas o livro está aí, vamos ler, né? Valeu, obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Canal do Trabalhador vai ficando por aqui. Um domingo abençoado, uma semana produtiva e semana que vem, 11h30, estamos aqui na TV Brasília.